A esposa voltou a si no lixão e, após ouvir seu marido e sua amante falarem sobre a herança, fingiu estar morta. Lentamente, muito lentamente, a vida começou a retornar a Bárbara enquanto ela estava deitada sobre algo duro, suas pálpebras pareciam pesadas como chumbo e seu corpo não respondia. Bárbara gemeu, tentando se sentar, sua cabeça doía como se sinos estivessem tocando dentro dela, e manchas dançavam diante de seus olhos. Onde estou? O pensamento de pânico atravessou sua mente. O que ela conseguia enxergar eram montanhas de lixo se estendendo ao seu redor, com corvos ousados circulando acima. O chão rachado sob ela estava coberto de vidro quebrado, latas vazias e outras imundícies. Bárbara Edwards lutou para se sentar, tentando sacudir a névoa do esquecimento. Suas memórias, como se zombassem dela, apenas ofereciam fragmentos desconexos do passado, o túmulo de seu pai, o cemitério, uma tristeza profunda e uma conversa com Arnold, seguida por um vazio de vozes, um buraco negro. Como eu cheguei aqui? Bárbara tentou se levantar, mas suas pernas falharam e ela desabou de volta ao chão. Naquele momento, ouviu o som de um motor de carro ao longe. Ela ouviu cuidadosamente, o som do motor estava se aproximando. Logo, um SUV caro apareceu por trás de uma pilha de pneus velhos. Bárbara o observou com curiosidade, seus olhos estavam lacrimejando e ela só conseguia distinguir seu contorno. O veículo parou nas proximidades, sua visão melhorou ligeiramente, mas ainda não era claro o suficiente para ver os rostos do motorista e do passageiro. A porta se abriu e duas pessoas saíram, um homem alto e imponente em um terno caro e uma elegante morena magra. Bárbara, de maneira sábia, se escondeu atrás de uma chapa de ferro enferrujada. Naquele momento, ela captou fragmentos da conversa entre aquele estranho casal, que havia escolhido o lixão como seu local de encontro. Você tem certeza de que ninguém a viu? Perguntou uma voz feminina preocupada. Eu juro, tudo correu bem, eu escolhi o lugar pessoalmente. Quem pensaria em procurar minha esposa aqui? Respondeu um barítono masculino autocomplacente que soou vagamente familiar para Bárbara. Ela sentiu um frio na barriga. Esposa? Sobre o que ele está falando? E se ela acordar? Perguntou a mulher, com um toque de medo. O homem riu, uma risada profunda e crocante. Ela não vai acordar. Eu me certifiquei disso. A dose do remédio é forte o suficiente para que ela ou morra ou perca permanentemente a memória. Além disso, quem acreditaria em uma mulher louca encontrada no lixão? Todos vão atribuir isso a um choque e à perda de memória. Havia uma crueldade evidente em sua voz. Bárbara ouvia atentamente. Meu Deus, era seu próprio marido falando sobre ela como se já estivesse morta. Poderia realmente ser que ele a trouxe para este lixão para se livrar dela como lixo indesejado? Mas por quê? E a polícia? O estranho insistiu. Não se preocupe, eu já declarei Bárbara como desaparecida. Disse que ela não estava se sentindo bem ultimamente, desde a morte do pai dela. Até aleguei que ela ameaçou tirar a própria vida. Quando encontrarem o corpo dela em alguns dias, não haverá dúvida. O marido a tranquilizou. Você parece ter pensado em tudo, você é tão inteligente, a mulher disse com um tom meloso. Bárbara engoliu com dificuldade, sentindo um nó na garganta. Agora tudo estava se encaixando, seu marido era um criminoso, mas quem era essa mulher com quem ele discutia a morte da esposa? E o que ela deveria fazer agora? E a herança? Você tem certeza de que tudo vai para você? A voz da mulher era doce, quase melada. Claro, como poderia ser diferente? Após a morte dela, todas as propriedades vão para mim, respondeu seu marido, orgulhoso. Ah, você é um querido, a mulher disse. E Bárbara ouviu o som de um beijo. Ela espiou cautelosamente por trás da pilha de lixo. Finalmente, sua visão e memória não falharam, revelando a cena completa do que estava acontecendo a poucos metros de distância, seu marido Arnold e sua amante. Bárbara, incapaz de acreditar nos próprios olhos, assistiu enquanto seu marido beijava apaixonadamente a outra mulher, seu coração se desfez em 1000 pedaços. A pessoa mais próxima dela havia traído.
E quando vamos para as Ilhas Canárias? Eu já escolhi uma mansão maravilhosa lá, perguntou a companheira de Arnold, em um tom mimado. Assim que eu receber a herança, Bessie, nós viveremos lá no luxo, Arnold prometeu, puxando-a para perto. Bárbara ouviu a conversa, sentindo a raiva substituir a dor e o ressentimento. Não tão rápido, pensou de forma furiosa, eles não vão sair impunes. Eles pagarão por tudo. Mas como poderia expô-los? Ela não tinha evidência. Enquanto Bárbara lutava com esses pensamentos, o casal, de braços dados, se dirigiu ao carro. Lutando para manter o equilíbrio, ela assistiu por alguns minutos enquanto o veículo se afastava, levando consigo seus sonhos de uma vida feliz. Seu coração estava vazio, as lágrimas já haviam secado, deixando apenas o amargo da traição. Então, é assim que se sente a felicidade? Sussurrou Bárbara, sentindo o chão escorregar sob seus pés. Nesse momento, o mundo ao seu redor começou a girar como um redemoinho, seu corpo ficou mole e ela caiu em um desmaio angustiante. A última coisa que Bárbara se lembrou antes de desmaiar foi o cheiro forte do lixo e o grasnar dos corvos acima. A consciência retornou lentamente, como se emergisse de uma névoa. Primeiro, Bárbara sentiu um calor a envolver, como um cobertor aconchegante e depois, percebeu um cheiro estranho, uma mistura de fumaça, mofo e algo vagamente agradável que a lembrava de pão recém-assado. Tentou abrir os olhos, mas suas pálpebras estavam pesadas como chumbo. Calma, calma, querida. Não se apresse, está tudo bem. Você está segura? Uma voz feminina suave sussurrou perto de sua orelha. Bárbara conseguiu abrir os olhos ligeiramente e viu um rosto enrugado pairar sobre ela. Os olhos da mulher idosa, da cor do céu, olhavam para ela com calor e bondade. Onde estou? Bárbara sussurrou mais uma vez, esquecendo o que aconteceu minutos ou talvez horas atrás, era difícil dizer. Você está conosco, querida. Meu nome é Rhonda Weber e este velho rabugento aqui é Melvin Curry. Nos conhecemos há 1 ano e temos vivido juntos desde então. Somos sem teto, disse a mulher idosa, sorrindo. Ao lado de Rhonda estava um homem baixo e robusto, com uma barba cinza espessa, ele olhava para Bárbara intensamente, aliviado por ela ter despertado. Coitadinha, você passou por muita coisa, ele disse. Não reclame, Melvin, veja, ela já acordou. Como você está se sentindo? Rhonda o repreendeu gentilmente. Tonta e fraca por todo o corpo, Bárbara sussurrou. Está tudo bem, vamos fazer um chá de flores de tilha e camomila. Isso cura todos os males, não é, Melvin? Rhonda reassurou. Isso mesmo, respondeu o homem idoso, seus olhos brilhando com a mesma calorosidade de Rhonda. Bárbara olhou ao redor, estava deitada em uma cama rudimentar coberta com um velho, mas limpo cobertor. As paredes da cabana, feitas de tábuas de madeira e pedaços de metal ondulado, estavam decoradas com recortes de revistas e pedaços de tecido colorido. Em um balde enferrujado e cheio de buracos, uma fogueira queimava, aquecendo a cabana com um brilho suave. Então, onde exatamente estou? Bárbara repetiu sua pergunta, percebendo quão boba parecia. No lixão, querida, este é o nosso lar, suspirou Rhonda. Bárbara queria dizer algo mais, mas Melvin a interrompeu. Não precisa se desculpar, garota. Nós estamos acostumados a que as pessoas não queiram nada a ver conosco. Não, você não entendeu. É só que não consigo encontrar palavras para expressar minha gratidão. Vocês me salvaram, Bárbara respondeu rapidamente. Não precisa de palavras. O importante é que você está bem agora. Beba seu chá antes que esfrie, disse Rhonda, sorrindo. Com isso, a mulher idosa entregou a Bárbara uma xícara da bebida perfumada. Bárbara tomou alguns goles e sentiu um calor agradável se espalhando pelo seu corpo. O chá era realmente especial, uma mistura de ervas, mel e algo vagamente familiar que ela havia esquecido. Isto é delicioso. Nunca provei nada assim, sussurrou Bárbara. É nossa receita secreta, passada de geração em geração, disse Melvin, com um sorriso e uma piscadela. Vocês vivem sempre no lixão? Bárbara perguntou,
incerta de como formular sua pergunta de forma mais delicada. Suas memórias estavam lentamente voltando, trazendo de volta a dolorosa recordação da traição de seu marido. Rhonda e Melvin trocaram olhares. Temos uma história complicada, começou ela, mas não gostamos de falar sobre isso. Sinto muito, não queria deixá-los tristes. Está tudo bem, Melvin a reassurou. O importante é que você está se sentindo melhor agora. Nos conte sobre você. Como você chegou aqui? Bárbara hesitou, não queria sobrecarregar aquelas boas pessoas com sua tristeza, mas mentir não estava em sua natureza. Eu tive um infortúnio, sussurrou. A pessoa mais próxima de mim me traiu. Você tem mais família? Rhonda perguntou. Não, Bárbara balançou a cabeça. Estou sozinha agora, meu pai faleceu há 6 meses. Lágrimas se formaram em sua garganta e ela se virou para que o casal não visse. Não chore, nós somos sua família agora, disse Rhonda, acariciando gentilmente sua mão. Sim, nós cuidaremos de você, concordou Melvin. Bárbara olhou para o casal idoso com gratidão. Pela primeira vez desde que descobriu a traição de seu marido, uma faísca de esperança despertou dentro dela. Obrigada, obrigada por tudo, sussurrou. Descanse, querida, você precisa recuperar suas forças. Amanhã será um novo dia, disse Rhonda. Bárbara fechou os olhos, as palavras de Rhonda eram como um bálsamo curativo para sua alma cansada. Naquele momento, Bárbara realmente acreditava que amanhã seria um novo dia e que seria, com certeza, melhor do que hoje. Enquanto mergulhava em um sono inquieto e pegajoso, sem querer, foi transportada de volta ao passado, guiada pelos encantamentos de Morfeu, o deus dos sonhos. Ela se revirou em sua cama improvisada, lutando contra a teia pegajosa do sono. Através da névoa, viu a imagem de um pátio de escola banhado pela luz do sol de setembro. Lá estava ela, uma garotinha magra com 2 tranças apertadas, apressando-se para a aula, habilidosamente se esquivando entre as risadas de seus colegas. Bárbara, espera. Olha que beleza eu encontrei! Gritou Jason, seu colega de classe, enquanto corria atrás dela com um braço cheio de folhas de bordo de outono brilhantes. Elas são tão lindas! Bárbara sorriu para ele, aceitando o presente inesperado. Naquele momento, a vida parecia interminável, sem nuvens e cheia de cores do arco-íris. Sua mãe a receberia após a escola com um delicioso almoço, e seu pai, um empresário de sucesso, a mimaria com vestidos bonitos e brinquedos. Mas sua infância feliz acabou repentinamente, como uma delicada corda esticada ao extremo. A severa doença de sua mãe entrou em suas vidas como um convidado não desejado, deixando para trás o vazio e a dor da perda. Bárbara tinha apenas 15 anos quando sua mãe faleceu, deixando-a sob os cuidados de um pai desolado. Dustin Edwards, um homem vibrante e energético, parecia envelhecer 10 anos durante a noite. Seu negócio, que prosperava na indústria de exportação de madeira, de repente parecia insignificante diante de uma tal perda. Bárbara se tornou o único propósito de vida de seu pai, seu pequeno raio de sol no escuro reino da dor. Dustin tentou cercar sua filha com cuidados e atenção, mimando-a, mas nada poderia substituir o calor e o afeto maternos. Pai, não fique triste. Estou aqui com você e sempre estarei ao seu lado, ela sussurrava, acariciando suavemente seu cabelo grisalho, que estava ficando precocemente branco. Após a escola, Bárbara, como sua mãe sonhou, se matriculou na faculdade de economia e se lançou nos estudos, compreendendo que precisava se tornar um suporte para seu pai e continuar seu trabalho. Os anos de estudo voaram. Bárbara se formou com honras e seu pai, orgulhoso dela, entregou-lhe sem hesitar uma das filiais de sua empresa. Eu acredito em você, minha querida. Você é tão inteligente, terá sucesso, disse Dustin, ao entregar-lhe as chaves do escritório. E ela teve. Bárbara se provou uma líder talentosa, sua mente analítica e aguçada capacidade de negócios não apenas ajudaram a preservar o negócio de seu pai, mas também a expandi-lo. Em poucos anos, a vida de Bárbara se tornou um ciclo sem fim de reuniões de negócios, negociações e assinaturas de contratos. Ela conquistou sócios, concorrentes e até rivais invejosos.
mas sentia falta da coisa mais importante, o amor. Uma noite, após mais um longo e cansativo dia, Bárbara decidiu pegar o ônibus por algumas paradas de forma inesperada. Ela se deixou cair em um banco vazio ao lado da janela e observou as ruas da noite passando rapidamente. Na próxima parada, um homem alto e de ombros largos entrou no ônibus com um terno elegante. Seus olhos azuis penetrantes encontraram os dela e o coração de Bárbara pulou uma batida. O estranho sorriu para ela, um sorriso deslumbrante que revelou uma fileira de dentes brancos perfeitos. Desculpe, este lugar está ocupado? A surpresa fez Bárbara olhar para cima e piscar. Diante dela estava um homem que parecia ter saído da capa de uma revista. Seus olhos penetrantes, emoldurados por longos cílios escuros, estavam fixos nos dela, e um leve sorriso convidativo brincava em seus lábios. Sim, claro, por favor, sente-se, murmurou Bárbara, sentindo as bochechas corarem de calor. O estranho assentiu rapidamente, lançou um olhar para seu terno executivo e depois voltou os olhos para ela, seu sorriso iluminando-se. Aconteceu um dia difícil? Perguntou ele, acomodando-se ao lado dela. Sim, reuniões, negociações, começou Bárbara, mas imediatamente se conteve. Por que compartilhar detalhes com um desconhecido, mesmo que ele fosse incrivelmente atraente? Eu conheço essa sensação, passei o dia todo no escritório também. Às vezes, só quero escapar de todos esses papéis, relatórios e contratos, ele assentiu empaticamente. O homem suspirou, virou-se para Bárbara novamente. Desculpe pela franqueza, mas você parece um pouco chateada. Aconteceu algo. Bárbara não conseguiu evitar sorrir, ela não esperava tanta atenção de um estranho no ônibus. Não, está tudo bem, apressou-se a tranquilizá-lo. Estou apenas um pouco cansada. Eu entendo, o homem assentiu. E aqui estou eu, perguntando como vou terminar esse relatório até amanhã. Meu chefe é um verdadeiro tirano, disse ele, franzindo a testa para imitar um chefe severo, e Bárbara não conseguiu reprimir o riso. Você sempre trabalha até tarde? Perguntou ela, agora genuinamente curiosa sobre seu novo conhecido. Eu tento não fazer isso, mas hoje é uma exceção, estamos lançando um novo projeto e tudo precisa ser verificado 2 vezes, respondeu o homem. E você? Bárbara hesitou. Você é contador? O homem riu. Deus me livre. Números e eu temos uma relação complicada, sou arquiteto. Disse ele. Um arquiteto? Eu nunca teria adivinhado. Disse Bárbara, surpresa. O que você pensa, que sou apenas um entediante burocrata de escritório? Não, eu crio beleza, casas, parques, prédios de escritórios, ele brincou, exagerando, e depois caiu em um silêncio por um momento, como se estivesse perdido em seus pensamentos. E você, o que faz? Ele perguntou, após um breve intervalo, voltando-se para Bárbara. Eu gerencio uma filial de uma empresa, respondeu ela, um pouco envergonhada. Sério? Eu não teria adivinhado que você era grande chefe, você parece tão aconchegante, disse o homem, claramente surpreso. Bárbara ficou intensamente corada. Ela não tinha certeza porque havia minimizado sua posição para esse estranho, talvez quisesse apenas se sentir uma mulher comum, recebendo elogios, em vez de ser a dama de ferro que frequentemente tinha que ser. Você é muito observador, disse ela, tentando acalmar seu coração acelerado. Faz parte do trabalho, um arquiteto tem que notar os detalhes. Por sinal, me chamo Arnold Ferguson, sorriu, estendendo a mão. Bárbara tocou hesitante sua mão, surpresa com seu calor e força. Bárbara sussurrou, timidamente. O ônibus freou de repente, fazendo com que Bárbara perdesse o equilíbrio e caísse diretamente em cima de Arnold, prendendo-o contra o assento. Seus lábios ficaram perigosamente perto do rosto dele, e seu nariz colidiu com sua bochecha. Arnold tinha o cheiro de um perfume caro e de algo confortavelmente familiar, como se Bárbara o conhecesse há muito tempo. Desculpe, gaguejou, tentando se recompor. Não se preocupe, com você eu enfrentaria qualquer coisa, até mesmo um acidente de ônibus, riu Arnold, ajudando-a a voltar para seu lugar.
Nesse momento, os olhos dele se encontraram novamente, os olhos de Arnold brilhavam com travessura e seus lábios se curvavam em um amplo sorriso. Bárbara se viu sorrindo de volta involuntariamente. Sinto muito, murmurou, sou tão desajeitada hoje. Mas a imprevisibilidade é muito mais interessante, Arnold piscou para ela. Seu novo conhecido a conduziu até a porta do ônibus e, logo antes de sair no ponto, chamou. Bárbara, talvez você pudesse me dar seu número de telefone? Tenho medo de nunca mais encontrar alguém como você novamente. Rindo, Bárbara recitou seu número, seu coração cantando. Mal sabia ela que aquela noite e aquele encontro inesperado no ônibus mudariam sua vida para sempre. O romance floresceu rapidamente, Arnold se revelou ser o homem que ela esperou toda a vida, atencioso, carinhoso, com um ótimo senso de humor. Bárbara floresceu como uma delicada flor sob os cálidos raios do sol da primavera. Ela estava absolutamente feliz, e parecia que nada poderia interromper sua vida idílica. Finalmente, o dia do casamento chegou. Bárbara checou meticulosamente seu reflexo no espelho, o vestido branco com corpete rendado ajustava-se perfeitamente em sua figura e o longo véu adornado com pérolas fluía até o chão como uma nuvem. Aos 27 anos, Bárbara estava deslumbrante. Uma grande escadaria adornada com rosas brancas e ribons levava ao luxuoso salão de recepção. Os convidados em trajes de gala sorriam enquanto observavam Bárbara descer as escadas de mãos dadas com seu pai. Arnold, parado ao pé da escada, não conseguia desviar os olhos admirados dela. Hoje, sua Bárbara estava especialmente bonita, seus olhos brilhavam de felicidade e um sorriso suave brincava em seus lábios. Dustin, um tanto desajeitado em seu papel incomum, entregou solenemente sua filha ao noivo. Cuide bem dela, Arnold. Bárbara é um verdadeiro tesouro, ele grumou, tentando esconder os nervos internos. Eu prometo, Dustin, afirmou Arnold, apertando a mão de Bárbara com ternura. E então eles estavam diante do altar. A voz do oficial, tanto solene quanto surreal, fazia Bárbara mal conseguir conter as lágrimas de alegria ao olhar nos olhos de seu amado. Você, Bárbara, aceita este homem como seu marido? Aceito! Exclamou Bárbara, sem esperar a pergunta ser finalizada. O salão explodiu em risadas e aplausos jubilosos. Arnold, incapaz de esconder o sorriso, olhou para sua futura esposa com ternura e você, Arnold, aceita esta mulher como sua esposa? Claro que sim. Ele interrompeu o oficial, provocando outra onda de risadas entre os convidados. A troca de alianças, o primeiro beijo de marido e mulher, Arnold rodopiou Bárbara em um valsa, e ela se sentiu como a mulher mais feliz do mundo. Isso é incrível. Nunca sonhei que minha vida poderia ser um conto de fadas, Bárbara sussurrou, apertando-se contra o peito do marido. E isso é apenas o começo, temos toda uma vida pela frente, amor, felicidade, tudo será nosso, sussurrou Arnold de volta. Após a primeira dança do casal, começou a festa, amigos e colegas apresentaram presentes e desejaram-lhes amor e muitos anos de felicidade. Bárbara, minha querida, estou tão feliz por você, disse Arnold. Você se tornou como um filho para mim. Cuidem-se um do outro, disse Dustin, enquanto abraçava sua filha e o genro, ligeiramente emocionado. Obrigada, pai, disse Bárbara baixinho, beijando-o na bochecha. Assim que todos os convidados parabenizaram os recém-casados, Dustin pediu um momento de atenção. Meus queridos, deixe-me dizer algumas palavras. Hoje, quero não apenas congratular Bárbara e Arnold neste dia maravilhoso, mas também passar uma herança familiar a seu novo guardião. Arnold, venha aqui, chamou Dustin a seu genro, que se aproximou curioso. Dustin tirou uma longa caixa de veludo de trás das costas. Arnold, está a espada do meu bisavô, disse, abrindo a caixa. Foi passada em nossa família de pai para filho por gerações, mas como você sabe, eu apenas tenho uma filha, e decidi que hoje é o momento perfeito para lhe passar essa relíquia. Cuide dela com segurança. Proteja sua família. Seja uma continuação digna de nossas tradições. Arnold pegou a espada com cuidado, a lâmina brilhava à luz dos lustres, como se refletisse toda a história da linhagem de Dustin. Obrigado,
Prometo que a valorizarei e a passarei para meus filhos, disse Arnold, profundamente emocionado por um presente tão significativo. Ou até melhor, para seus netos ou bisnetos, brincou Bárbara, sorrindo de forma brincalhona. Os convidados aplaudiram a cena tocante com admiração. Dustin, satisfeito com o efeito, levantou seu copo. Agora, meus amigos, vamos fazer um brinde aos recém-casados. Saudações vibraram ao longo da noite e Bárbara e Arnold ficaram próximos, dançando, aceitando felicitações, rindo e brincando com os convidados, mas suas expressões não continham apenas a alegria do dia, mas também a certeza de que sua vida juntos seria tão brilhante e alegre quanto a celebração de hoje. Um ano se passou, um ano preenchido com a sensação do café da manhã, toques suaves e risadas que pareciam ter se estabelecido para sempre em seu lar aconchegante. Bárbara e Arnold estavam criando seu ninho familiar, fazendo planos para o futuro e nutrindo o sonho de em breve expandir sua família. Mesmo que Dustin vivesse separadamente, continuava a ser um visitante frequente e bem-vindo, ele emanava orgulho paternal por sua Bárbara, se deleitando em sua felicidade e desfrutando da companhia de seu genro. O futuro parecia tão claro e brilhante quanto o céu de verão. Mas a vida, como uma artista caprichosa, pintou uma dura e descuidada pincelada sobre a tela de seu destino. Uma traiçoeira e oculta doença lançou uma nuvem escura e tempestuosa sobre Bárbara e Arnold. Primeiro, vieram as ansiosas ligações telefônicas, a confusa voz de seu pai assegurando que estava tudo bem. Depois, os sussurros dos médicos no hospital que arrepiavam a alma e o terrível dia em que a esperança que se agarrava a caules frágeis foi finalmente extinta. O funeral ocorreu em um dia ligeiramente quente, mas nublado. O céu, compartilhando da dor universal, estava coberto por um manto cinza, ocasionalmente liberando uma leve garoa. O cemitério, localizado nos arredores da cidade e rodeado por antigas árvores, parecia especialmente triste. Bárbara, incapaz de conter as lágrimas, se agarrou a Arnold como um pássaro perdido, seu rosto pálido e riscado de lágrimas parecia ainda menor sob o véu negro. Arnold segurou sua mão firmemente, tentando transmitir seu apoio e amor. Aguente firme, querida, estou aqui com você, sussurrou, acariciando sua mão. Bárbara apenas assentiu, incapaz de pronunciar uma palavra, sua dor transbordava em dor, desespero e uma sensação de injustiça. Como isso poderia ter acontecido? Por que seu forte e vibrante pai foi tirado tão cedo? O túmulo de Dustin estava cercado por flores, lírios brancos simbolizando pureza e inocência, rosas carmesim como gotas de sangue congelado e cravos tristes, o último adeus a alguém amado e respeitado. Entre as flores, estavam grandes coroas com fitas de luto e mensagens de despedida em letras douradas. Bárbara se inclinou sobre o monte da sepultura e tocou a fria pedra com a mão trêmula, lágrimas quentes e incontroláveis escorriam por seu rosto. Papai, como isso pôde acontecer? Arnold quietamente se sentou ao lado dela e a envolveu em seus braços. Ele estará sempre conosco, Bárbara, em nossos corações. Ela levantou os olhos chorosos para ele. Você está certo, papai nunca quis que ficássemos tristes, afinal, ele sempre sonhou em me ver feliz, sussurrou. Depois do funeral, quando todos se foram, Bárbara e Arnold permaneceram por um longo tempo ao lado do túmulo, perdidos em pensamentos. O silêncio só era quebrado pelo farfalhar das folhas das antigas árvores e pelo distante zumbido do tráfego da estrada. Você se lembra de como ele estava feliz no nosso casamento? Arnold quebrou o silêncio, especialmente quando sua amiga, Linda, pegou o buquê. Bárbara sorriu tristemente. Claro que me lembro, ele realmente queria ver netos. Ele verá, não tenha dúvidas, disse Arnold, puxando-a para mais perto. Vamos, você precisa descansar, sussurrou suavemente, colocando uma mecha de cabelo de volta debaixo do véu. Bárbara assentiu e deu uma última olhada para o túmulo de seu pai. Um ano havia se passado desde a morte de Dustin, 6 meses que Bárbara comparava a cair em um abismo sem fim, um abismo de solidão, medo e desespero. Arnold, seu apoio e protetor, parecia ter mudado. No início, Bárbara atribuía as mudanças de comportamento dele ao luto e ao peso da perda, mas a cada semana, a cada dia, o estranho em sua pele assustava mais e mais.
A ternura em sua voz, os toques carinhosos e as longas conversas de coração para coração haviam desaparecido, e em vez disso, havia frieza, irritabilidade e frequentes ausências de casa. Nas noites em que Arnold voltava, ou melhor, retornava de madrugada, deixava o dinheiro sobre a mesa despreocupadamente, como se fosse uma gorjeta, e sem uma palavra, se trancava em seu escritório. Bárbara tentou conversá-lo, entender o que estava acontecendo, mas encontrou uma parede de indiferença. Arnold, querido, algo aconteceu? Perguntou ela, preocupada, tentando recuperar o olhar dele. Nada, está tudo bem, ele respondeu, sem olhar para cima do jornal. Mas você não é mais você mesmo, você se tornou outra pessoa. Bárbara sentiu um nó se formar em sua garganta. Outra pessoa? E como você espera que eu esteja? Dançando de alegria ou algo assim? Arnold jogou o jornal sobre a mesa, seus olhos lançando faíscas de raiva. Não, mas, Bárbara hesitou, sem saber como continuar. Bem, pare de me interrogar. Estou cansado do trabalho, não posso simplesmente descansar em casa em paz? Ele estourou. Sua dureza atingiu como um chicote. Bárbara se virou, silenciosamente tentando segurar as lágrimas. O que estava acontecendo com ele? Pensou desesperadamente. Onde havia ido seu Arnold atencioso e carinhoso? Em uma noite, enquanto examinava coisas no escritório dele, Bárbara se deparou com um recibo de penhor. Seu coração afundou, o item penhorado era uma espada, a própria herança familiar que seu pai havia dado a Arnold em seu casamento, instruindo-o a valorizá-la como a maçã de seus olhos. Poderia ser? Ele havia penhorado tal coisa, um presente de meu pai? Bárbara lutou para reprimir a náusea que subia em sua garganta. A ideia de que seu marido pudesse se desfazer de uma relíquia da família parecia impensável. Mas o que poderia levá-lo a fazer tal coisa? Um fragmento de uma conversa que ela havia inadvertidamente escutado recentemente veio à sua mente. Arnold estava ao telefone com alguém, e sua voz soava irritada. Deb, eu vou resgatar isso, droga. Deb, poderia ser apostas? Pensou Bárbara, cobrindo o rosto com as mãos em horror. Ela sabia bem que seu pai considerava os jogos de cartas um mal que arruína vidas. Na juventude, ele quase se meteu em encrenca por causa de sua dependência de jogo e desde então havia proibido Bárbara categoricamente de tocar em cartas. O pensamento era tão aterrador que Bárbara tentou afastá-lo, mas a semente da dúvida já havia cravado raízes em sua alma. Naquela noite, esperando o marido voltar, decidiu enfrentá-lo. Arnold, precisamos conversar, começou, tentando manter a voz tranquila. Vamos fazer isso depois, estou cansado, ele resmungou, passando por ela. Não, Arnold, isso é importante. Por que você penhorou a espada? Bárbara bloqueou seu caminho. Ele congelou, uma expressão de raiva se espalhando em seu rosto. Como você sabe? Que diferença isso faz para você? Começou, mas depois caiu em silêncio. Que diferença faz? É uma herança de família, um presente do meu pai. Disse Bárbara, incapaz de acreditar em suas próprias palavras. E daí? Eu precisava do dinheiro, então eu a penhorei. Respondeu Arnold, torcendo os lábios em desprezo. Para quê? Para jogos, não é? Você está jogando cartas. Bárbara fixou nele um olhar intenso, sentindo um fogo acender em seu peito. Não é da sua conta. Eu disse para você se manter fora de coisas que não dizem respeito a você. Ele estourou. Tentou passar por ela, mas Bárbara segurou seu braço. Arnold, por favor, me diga o que está acontecendo. Por que você se tornou tão distante? Deixe-me em paz. Você não tem nada melhor para fazer? Você seria melhor se preocupando em ter filhos ao invés de se intrometer nos meus negócios. Arnold a empurrou rudemente. Filhos? Você alguma vez já pensou no nosso sonho de ter uma grande família? Disse ela, amargamente. Sonhos são apenas isso, sonhos, a vida não é um conto de fadas, entenda. Eu entendo. Oh, eu entendo muito bem.
Disse Bárbara em voz baixa, sentindo lágrimas escorrendo por seu rosto. Dias como pássaros cinzentos passaram, sem trazer consolo. Arnold tornou-se cada vez mais distante, passando menos noites em casa. Bárbara sentiu que estava perdendo irremediavelmente. Um dia, enquanto examinava os papéis do marido, encontrou uma passagem de avião para 2 pessoas, um voo para Paris, com data para o dia seguinte. Seu coração se apertou em um aperto gelado. Então era isso, pensou. Ele estava indo embora, e não ia sozinho, mas com outra pessoa. Bárbara não tinha dúvidas de que Arnold estava viajando com outra mulher. Ultimamente, ela percebeu um perfume desconhecido em suas roupas, uma fragrância ácida com toques de jasmim que Bárbara nunca usará, e muitas vezes pegava seus olhares distantes e culpados. Bárbara sabia que precisava fazer algo, tomar uma atitude, impedi-lo. Mas o que exatamente? Por favor, as lágrimas suplicantes eram fúteis. Arnold tornará-se uma parede impenetrável, fria e indiferente. Sentou-se à mesa, segurando o infeliz bilhete como se fosse o último fragmento de sua felicidade despedaçada. Então, um pensamento desesperado e selvagem passou por sua mente: e se ela fosse com ele? Bárbara sabia que isso era loucura, que não tinha o direito de impor-se sobre alguém que não a amava mais, mas algo dentro dela, uma força inexplicável, estava a impulsionando. Na manhã seguinte, ela arrumou uma mala, apenas as coisas necessárias para a viagem e nada que traísse sua ansiedade. Arnold estava sombrio e absorto, parecia que estava absorvido em seus próprios pensamentos, alheio a seu estado. No café da manhã, Bárbara disse em voz baixa: "Eu vou com você. Eu sei de tudo, eu encontrei o bilhete." Arnold se virou abruptamente, seus olhos mostraram um lampejo de surpresa que rapidamente se transformou em irritação. "Que estupidez é essa? Você perdeu a cabeça?" "Não, tomei uma decisão, nós vamos juntos." Bárbara disse, balançando a cabeça, repreendendo-se mentalmente por agir como uma indigente. "Pare com isso, não está em discussão", retrucou Arnold, nervoso. "Oh, está muito em discussão. Você é meu marido, e tenho o direito de saber o que está acontecendo." "Quem é ela?" A voz de Bárbara tinha um tom de aço pela primeira vez. Seu marido não desviou o olhar, contemplando-a com uma frieza curiosa, como se estivesse vendo não sua amada esposa, mas um estranho aleatório. "Você não entende nada, é muito mais complicado do que pensa", disse lentamente. "Tente explicar, talvez eu entenda", disse Bárbara, tentando manter a calma. Os olhos de Arnold suavizaram e ele estendeu a mão em direção a ela, mas Bárbara se afastou involuntariamente, uma irritação relampejou em seus olhos, mas ele rapidamente se recompôs. "Bárbara, você é uma mulher inteligente, e entenda que o que você viu é apenas um mal-entendido", começou ele, em um tom mais pacífico. "Realmente? E quanto ao bilhete com o nome de outra pessoa? O que dizer de suas respostas evasivas?" "Eu não sou uma garota ingênua, Arnold. Não tente me enganar", disse Bárbara, amargamente. Arnold, cansado, esfregou o rosto. "Ok, você está certa. Não é tão simples quanto parece, mas acredite em mim, o que estou fazendo é por nós, por nosso futuro." "Você está dizendo que essa viagem e essa mulher estão, de alguma forma, conectadas ao nosso futuro?" Bárbara riu, mas não havia diversão em seu riso. "Zombe como quiser, Arnold, mas eu não estou rindo nada." Ela se levantou da cadeira e se virou, lutando para controlar a dor que crescia em sua garganta. Todo esse tempo, ela havia vivido por sua família, por Arnold, sacrificando suas próprias ambições e desejos criativos, acreditando que seu amor poderia superar qualquer desafio e que seu casamento era para sempre. E agora, sua vida estava se desfazendo diante de seus olhos. Arnold se aproximou e a envolveu com os braços. Bárbara tentou se desvencilhar, mas ele a segurou ainda mais forte. "Ouça, Bárbara. Eu sei que você está ferida agora, mas confie em mim. As coisas ficarão claras em breve, você saberá toda a verdade, e então, você entenderá tudo. Por enquanto, apenas confie em mim, ok?" Disse ele em um tom tranquilizador.
Sua voz soava tão calmante, tão sedutora, que Bárbara relaxou involuntariamente. Talvez ele esteja dizendo a verdade. Talvez eu realmente tenha entendido tudo mal. Um pensamento frenético passou por sua mente. Tudo bem, Arnold. Eu confiarei em você, mas, por favor, tente resolver tudo o mais rápido possível. Eu não aguento viver nessa incerteza, disse Bárbara, silenciosamente. Claro, prometo que as coisas vão mudar muito em breve. Agora você precisa descansar um pouco, você está exausta. Deite-se e eu cuidarei da sua mala, disse Arnold, dando-lhe um beijo suave na bochecha. Um pouco depois, ele ajudou sua esposa a se acomodar no sofá, cobriu-a com um cobertor e saiu quietamente do quarto. Bárbara fechou os olhos, tentando se acalmar. Tudo ficará bem, repetiu para si mesma. Tudo ficará bem. Mas a ansiedade não a deixava em paz. No fundo, ela sentia que algo estava errado. Bárbara sentiu uma leve picada em seu ombro enquanto tentava relaxar. Olhando para Arnold com alarme, viu que ele segurava uma seringa vazia em suas mãos. Boa noite, Bárbara. Espero que você veja seu pai em breve, disse-lhe friamente. Bárbara acordou gritando, seu coração disparado e o suor escorrendo pela sua testa. Foi um pesadelo. Os ecos do estresse recente ainda a mantinham firmemente sob seu domínio. Ela sentou-se na cama, arfando como um peixe jogado na costa. O quarto iluminado pela luz da manhã lentamente adquiriu contornos familiares, dissipando os fantasmas do sonho. Bárbara olhou ao redor e uma onda de gratidão por aquelas pessoas que a acolheram e lavaram as sobras da visão de sonho angustiante a invadiu. Rhonda estava sentada na cadeira perto da janela, seu rosto rugoso emoldurado por fios grisalhos irradiando calor e carinho. Ela mexia em algo dentro de uma xícara e o aroma de chá de ervas familiar e calmante enchia o ar. Acorde, querida, não tenha medo, está tudo bem. Foi apenas um sonho, disse Rhonda suavemente. Começou Bárbara, mas sua voz falhou, transformando-se em um sussurro rouco. SHHH. Não precisamos de palavras. Todos nós sabemos como isso é difícil para você. Descanse agora, reúna suas forças. Rhonda rapidamente sentou-se à beira da cama, ajustando o cobertor desarrumado. E onde está Melvin? Perguntou Bárbara, tentando falar normalmente. Ele saiu para pegar algo, como costuma dizer, um verdadeiro errante sempre encontra algo para viver, sorriu Rhonda. Bárbara deu um sorriso fraco. O velho, com sua energia ilimitada e otimismo contagiante, realmente se tornará uma figura amável em sua vida. Logo Melvin voltou triunfante, exibindo um grande saco de compras. Bem, senhoras, conheçam o provedor. Hoje teremos pãezinhos frescos com geleia de morango no café da manhã. Declarou, entrando na sala. Rhonda olhou para ele, surpresa. Onde você conseguiu isso? Você não vai acreditar. Encontrei uma mulher bondosa na loja e ela compartilhou um pouco comigo. Ela disse que tinha uma celebração hoje e sua neta nasceu, então decidiu animar-me. Melvin piscou. Durante o café da manhã, a conversa fluiu de forma fácil e natural. Bárbara, lutando para segurar as lágrimas, compartilhou sua história e sua dor. O casal idoso ouvia com simpatia. E como vocês se conheceram? Perguntou Bárbara, enquanto tomava seu chá aromático. Rhonda e Melvin trocaram olhares e sorrisos misteriosos apareceram em seus rostos. Ah, isso é uma história e tanto, começou Rhonda, seu olhar se tornando sonhador. Estava chovendo, transformando o lixão em um pântano miserável e mal cheiroso. Eu havia deixado o lar de idosos e estava fuçando entre os restos, tentando encontrar algo útil para vender. A desesperança me consumia, mas ainda mais difícil era suportar o frio e a solidão. De repente, ouvi um barulho alto próximo. Rhonda pulou assustada. Entre uma pilha de caixas de papelão, um velho estava preso entre os destroços. Ajude, estou preso, ele exclamou. Sem hesitar, Rhonda correu para ajudar, foi um esforço considerável remover a pesada caixa que prendia o infeliz. Isso foi por pouco. Obrigada, mulher bondosa. Caso contrário,
eu teria ficado aqui até o fim dos tempos. A propósito, eu sou Melvin, disse o vagabundo, finalmente conseguindo se levantar e se sacudir. Sou o Honda, a mulher respondeu, examinando o estranho. Melvin era magro e esguio, com um olhar sagaz em seus olhos azuis e um bigode grisalho que saía em direções diferentes. Vestia um paletó desgastado com bolsos rasgados e botas de borracha velhas. Apesar da aparência ridícula, havia uma inexplicável força e bondade nele. Ei, Honda, você tem algo para comer? Não coloquei nada na boca o dia todo. Perguntou Melvin, coçando a cabeça. Ela hesitou, o que tinha era um pão amanhecido, mas não podia se recusar a ajudar o homem que acabará de salvar. Sim, tem um pouco, murmurou Honda, puxando a comida da bolsa e logo eles dividiram as modestas refeições, sentados em caixas de cerveja viradas no meio do lixão. A chuva continuava a cair, mas eles não notavam mais o frio ou a umidade. Sabe, Honda, eu estava pensando. Vamos ficar juntos? Sugeriu Melvin, de repente, enquanto terminava seu pedaço de pão. Honda olhou para ele, surpresa. A proposta era inesperada, mas, por outro lado, por que não? A solidão no lixão era uma companhia pobre. Tudo bem, assentiu ela. E assim começou a vida deles juntos. Procuraram comida, compartilharam abrigo e o último pedaço de pão. Apesar da idade, Melvin provou ser um ajudante protetor valioso para Honda. Ele podia consertar sapatos, fabricar ferramentas simples a partir de restos e até tocar gaita que encontrou no mesmo lixão. Ele também soube de primeiros socorros, já que tinha sido paramédico em sua vida anterior. E assim vivemos. Não é rico, claro, mas pelo menos estamos juntos, concluiu Melvin sua história. Bárbara ouvia o casal idoso, um sorriso começando a aparecer em seu rosto. Eles eram tão diferentes, mas o destino os unira no lixão, e o que os conectava era algo verdadeiramente importante, uma amizade genuína que os ajudava a sobreviver neste mundo cruel. E você, Bárbara? Coma, não seja tímida, você precisa de forças para se reerguer novamente, Melvin lembrou-a novamente, com preocupação paternal, empurrando um prato com pãezinhos dourados em direção a Bárbara. Ela sorriu agradecida. O bom homem, com seus olhos amáveis e caráter inabalável, aquecia seu coração. Apesar de suas dificuldades, Melvin sempre estava cheio de otimismo e pronto para ajudar. Sabe, Bárbara, eu apenas me lembrei e conheço alguém. O nome dele é Deyas Tyler. É jovem, mas é um médico do céu, começou Melvin, enquanto tomava seu chá perfumado. Honda, que observava a conversa até então, olhou para Melvin com desconfiança. Não de novo, suas histórias. Eu lembro. O último cara que você conheceu prometeu consertar o telhado e acabou sendo um vigarista. Ah, não comece. Deyas é uma história diferente, ele é um cara sério que trabalha em uma clínica. Embora eu não possa mencionar exatamente qual. A memória me falta, mas isso não é importante, o que importa é que ele é bondoso e atencioso. Eu falei sobre você, Bárbara, ontem, e ele se ofereceu para vir hoje para ver como você está, disse Melvin, com um tom de dor bem-humorado. Bárbara olhou questionadoramente para Honda. Após uma pausa, Honda respondeu. Melvin é, sem dúvida, um grande falador, mas pode ser que valha a pena concordar. Afinal, não custa nada, e quem sabe, talvez esse Deyas realmente possa ajudar. Bárbara sentiu, a ideia de que alguém pudesse se preocupar com ela em sua condição atual lhe deu uma esperança cautelosa. Ao mesmo tempo, não se apressou em contatar a polícia, planejando deixar Arnold se sentir no controle e cometer um erro. Naquela noite, enquanto o crepúsculo envolvia o lixão, um jovem em um terno formal apareceu à porta do abrigo de Honda e Melvin. Olá, você deve ser Bárbara. Meu nome é Deyas. Melvin me contou um pouco sobre você. Nós nos conhecemos há muito tempo, desde que ele trabalhou como paramédico. Melvin me salvou quando eu era apenas uma criança, quando meu barco virou no rio. Consegui ir para o fundo, mas ele chegou ao local e conseguiu me reanimar, disse Deyas, sorrindo. Sua voz era calorosa e reconfortante. Entre. Sente-se,
Vou preparar um pouco de chá, disse Rhonda, agitada enquanto manipulava a chaleira. Deyas examinou Bárbara, ele era direto e objetivo com suas perguntas. Bárbara se sentiu calma e relaxada, como se estivesse falando com um velho amigo. Bem, Bárbara, sua condição não é das melhores, mas não é crítica. O que você precisa é de descanso, boa nutrição e, claro, tratamento apropriado, concluiu Deyas, após sua avaliação. Mas eu não tenho dinheiro ou documentos comigo agora, Bárbara começou a ficar angustiada. Não se preocupe com isso, eu cuidarei de tudo. Há uma clínica que pode fornecer toda a ajuda necessária de forma completamente anônima, especialmente considerando a complicada situação do atentado contra sua vida, Deyas a reassurou. Bárbara mal podia acreditar em seus ouvidos. Esse jovem médico realmente poderia ajudá-la? Você é um anjo disfarçado. Como podemos agradecer por sua bondade? Exclamou Rhonda. Deyas sorriu, parecendo um pouco envergonhado. Não precisa agradecer, eu estou apenas fazendo meu trabalho. Espere e eu enviarei um carro para você, disse Deyas. Os próximos dias passaram como um borrão. Bárbara mal deixava o quarto do hospital, tentando recuperar suas forças. Deyas a visitava todos os dias, providenciando medicamentos, comida e, mais importante, esperança. A cada dia, Bárbara se sentia um pouco melhor e suas forças lentamente retornavam. Às vezes, Rhonda e Melvin a visitavam, a quem as enfermeiras confundiam com seus parentes, e foi deles que Bárbara soube a história do Dr. Deyas Tyler. Honestamente, isso a tocou profundamente. Acontece que Deyas havia criado um filho adotivo sozinho, um menino cuja mãe faleceu ao dar à luz. Os médicos não conseguiram salvar a mãe, e o pai da criança, ao saber da morte de seu amor, mergulhou em desespero e deixou o recém-nascido em um orfanato. Sem hesitar, Deyas adotou o bebê. Muitas pessoas achavam que ele estava louco naquela época, disse Melvin, franzindo a testa. Até mesmo seus próprios pais não aprovavam a decisão dele no início, e sua esposa disse que não se inscreveu para criar outra criança e foi embora com suas coisas. Que absurdo! Como seu coração não poderia ser tocado? Bárbara disse indignada. Bem, não era para eles ficarem juntos, disse Rhonda, com uma voz triste. Mas agora Deyas tem um filho, Henry. Concluiu Melvin. Ouvindo isso, Bárbara não conseguia se livrar do profundo respeito e simpatia que sentia por Deyas. Aqui está um verdadeiro homem, pensou ela. Forte, gentil, decidido, sem medo da responsabilidade e inabalável diante das dificuldades. Uma noite, enquanto Bárbara estava admirando o pôr do sol pela janela, Deyas entrou no quarto segurando um buquê de flores silvestres. Para você, disse o médico, corando levemente enquanto entregava o buquê a Bárbara. Obrigada. Você é tão gentil. Eu não sei nem como te agradecer. Sussurrou Bárbara, respirando o aroma delicado de margaridas e flores de milho. Não precisa disso, respondeu Deyas. É simplesmente um prazer ajudar você. Ele se sentou na beira da cama e segurou sua mão. Bárbara, sei que você passou por momentos muito difíceis, mas acredite, tudo ficará bem. Farei tudo para garantir que você se recupere, disse Deyas, olhando nos olhos dela. No olhar dele, Bárbara viu não apenas compaixão, mas algo muito mais significativo. Naquele momento, uma faísca de esperança reacendeu em seu coração, que havia sido marcado pela traição e dor. Um pouco mais de uma semana se passou após aquela conversa. Deyas cumpriu sua promessa. Bárbara estava sendo tratada na melhor clínica da cidade. A cada dia, ele a via, e a gratidão que sentia por ele a preenchia. Deyas, como posso te agradecer por tudo que você fez por mim? Perguntou ela. Ele sorriu. Apenas seja feliz. Isso será o melhor pagamento para mim, disse ele, parando a porta e dando um gentil abraço em Bárbara. Ela entrou em seu quarto cansada, mas feliz. Pela primeira vez em muito tempo, a paz e a tranquilidade reinavam em sua alma. Deitou-se na cama e fechou os olhos. O quarto estava tranquilo, as árvores do lado de fora balançavam e vozes abafadas poderiam ser ouvidas.
ela sabia que enfrentaria um período de reabilitação após ter sido envenenada por uma substância desconhecida, mas acreditava que poderia lidar com todos os desafios, sabendo que tinha pessoas que a apoiavam. O tempo passou, Bárbara se recuperou, gostando de fisioterapia, caminhadas pelo parque do hospital e ler livros. Deyas a visitava todos os dias, compartilhando histórias engraçadas de sua prática e discutindo planos futuros. Enquanto isso, Bárbara continuava a adiar o enfrentamento com seu marido, que provavelmente estava sobrecarregado pela riqueza que havia chegado tão de repente. Uma noite, quando Deyas chegou para sua visita habitual, Bárbara o saudou com visível empolgação. "Preciso falar com você", começou. Deyas olhou para ela com preocupação. "O que houve? Você está bem?" "Sim, está tudo bem. Eu só quero te pedir um favor." "Tudo bem, não me importo, mas se não se importar, vamos trocar os nomes." "Eu me sinto como um avô assim", sorriu Deyas. Ela sentiu em concordância e explicou calmamente a essência de seu pedido. No final, entregou-lhe um bilhete dobrado com algumas recomendações para o destinatário. No mesmo dia, Arnold e sua amante, Bessie, foram presos no cartório, onde estavam prestes a reivindicar a herança de Bárbara Edwards, supostamente falecida. A surpresa de Arnold não conheceu limites quando descobriu não apenas que Bárbara havia sobrevivido, mas também que ela conseguirá manter sua memória e clareza mental após a injeção. Agora os infelizes amantes enfrentavam um julgamento, enquanto Bárbara se preparava para receber alta do hospital, onde havia sido tratada pela primeira vez como uma mulher sem um lar permanente. Um mês se passou. Nesse período, Bárbara tentava apagar da mente a imagem do jovem médico, mas isso se revelou difícil. Seu encontro com Deyas fora muito vívido, um ponto contra o fundo de sua rotina normalmente monótona. Uma noite, enquanto Bárbara voltava da loja, ouviu uma voz familiar atrás dela. "Bárbara, espere." Virando-se, viu Deyas correndo em sua direção. Ele segurava um bebê gordo com um chapéu azul. "Olá, Bárbara." Não conseguiu esconder sua alegria ao encontrá-los. "Você está tão grande", disse a ela, olhando com curiosidade em seus grandes olhos azuis. "Henry, diga olá para Bárbara", disse o pai, abaixando o bebê para o chão. "Oi!" exclamou Henry, estendendo a mão gorda. "Olá, Henry. Você é um bom menino, já está falando." Riu Bárbara, segurando a mãozinha delicada. "Sim, ele é um verdadeiro tagarela. Estávamos no parque, e lembrei que sua casa era próxima. Decidi passar para te ver", disse Deyas, sorrindo enquanto entregava a Bárbara um saco de frutas e uma caixa de chocolates. "Obrigada, mas você realmente não precisava passar por todo esse trabalho." Um pouco depois, Bárbara, sentindo-se um pouco envergonhada, convidou-os a entrar. Com o pretexto de se ocupar na cozinha, arrumou a mesa enquanto seus convidados se assentavam relaxados na sala. Henry, fascinado por um coelho de brinquedo no sofá, o abraçou com as pequenas mãos. "Que menino maravilhoso! Como você se saiu com ele?" perguntou Bárbara enquanto colocava um prato de biscoitos na mesa. "No começo, foi bastante desafiador, mas nos viramos. Meus pais ajudam e amigos às vezes dão uma mão", confessou Deyas enquanto acomodava o filho em seu colo. "E o trabalho? Você deve passar o dia todo no hospital?" inquiriu Bárbara. "Trabalho em turnos", explicou Deyas. "Quando não estou de plantão, estou com Henry. Não posso deixá-lo com estranhos." Enquanto Deyas falava, Bárbara observava como ele cuidava de seu filho com paciência e habilidade. "Você realmente deveria considerar contratar uma babá", disse Bárbara. "Você vai se exaurir. Não quero que um estranho entre em casa e, atualmente, não posso pagar por isso", balançou a cabeça o jovem médico. Após se despedir de seus convidados, Bárbara sentiu seu coração transbordar de carinho e afeição. "Ele é um cara incrível, um verdadeiro homem e um pai maravilhoso", pensou ela. Desde aquele dia, Deyas e Henry tornaram-se visitantes frequentes em sua casa. O jovem médico, cansado da solidão e dos problemas cotidianos, aceitou de bom grado a ajuda e o apoio de Bárbara.
Em troca, ela se alegrava em preparar refeições deliciosas para eles e ajudar com o banho e a hora de dormir de Henry. Certa noite, enquanto Deias balançava seu filho cansado nos braços, Bárbara não conseguiu se conter e falou: Deias, você já pensou em uma creche para o Henry? Ele olhou para ela, surpreso. Uma creche? É um pouco cedo, ele é tão pequeno. Eles não aceitam crianças por agora, verifiquei e as listas de espera são enormes. Eles aceitarão. Tenho certeza de que há vagas em uma creche próxima da minha casa, contra-argumentou Bárbara, confiante. Deias ergueu a sobrancelha, questionando-a. Mas... Sim, eu sei onde você mora, respondeu Bárbara, completando a frase. Mas eu já resolvi isso. Eu conheci a diretora, somos amigas da escola, ela prometeu abrir um grupo especial em meio período, especialmente para o Henry. Então comece a reunir os documentos amanhã. Sorriu ela. Bárbara, como posso agradecer a você? Você não faz ideia de quanto me ajudou. Disse Deias, aproximando-se e segurando suas mãos gentilmente. Oh, não precisa agradecer. Eu só quero ajudar você e o Henry, Bárbara sussurrou, sentindo as bochechas corarem de timidez. O olhar de Deias tornou-se sério, ele a observou intensamente, e em seus olhos, ela leu não apenas gratidão, mas também algo importante e comovente. Bárbara, você quer se casar comigo? Perguntou ele de repente. Ela congelou, aturdida com a reviravolta inesperada. O que? Bárbara mal conseguiu pronunciar. Você vai se casar comigo? Eu sei que isso é repentino, mas percebi há muito tempo que eu amo você. Você se tornou a pessoa mais importante para mim, não consigo viver sem você e sem Henry. Mil pensamentos passaram pela mente de Bárbara, enquanto Deias a puxava mais para perto. Naquele momento, ela sentiu o calor de seus braços fortes e os toques carinhosos de seus lábios em seu cabelo. Eu aceito, e eu também amo você. Sussurrou Bárbara, apertando-se contra seu peito. Naquele exato momento, a porta da sala se abriu lentamente e Henry apareceu sonolento na entrada, esfregando os olhinhos. Papai, mamãe. Murmurou, um sorriso feliz no rosto. O que você está fazendo aqui sem mim? Deias pegou seu filho e o abraçou apertado, junto com Bárbara. Se vocês gostaram da história, por favor, apoie-a com um curtida e um comentário. Tudo de bom para você!